Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você não conseguiu assistir às 3 aulas completas, essa revisão foi feita para você. Nos próximos minutos, vamos retomar o núcleo comum cobrado de todos os candidatos, independentemente do eixo técnico. O foco será o perfil docente, os conceitos pedagógicos mais recorrentes, a lógica das questões da FGV e a organização da resposta discursiva. Essa aula ela não substitui, obviamente, o conteúdo específico do seu eixo. Ela funciona como uma revisão de alto rendimento, ou seja, uma retomada dos assuntos que conectam todas as áreas e que podem ajudar tanto nas questões gerais quanto na discursiva. Acompanhe procurando entender as diferenças entre os conceitos, porque a FGV ela costuma apresentar alternativas parecidas e pedir que você reconheça a mais adequada ao contexto. É, isso aí. Comece memorizando a estrutura da prova. São 30 questões objetivas, 10 de conhecimentos gerais, didático-pedagógicos e 20 de conhecimentos específicos do seu eixo. Além disso, há questão discursiva, com valor de 20 pontos e resposta limitada a até 20 linhas. O tempo total previsto para a prova objetiva e discursiva é de 3 horas. O que isso significa na prática? Significa que você precisa equilibrar duas frentes. A primeira é o núcleo comum, que aparece oficialmente para todos. A segunda é o conteúdo específico da sua formação técnica. Esta revisão, ela concentra a primeira frente e oferece estratégias que também ajudam na segunda. Ou seja, não deixe o conteúdo do seu eixo de lado, mas use esse material para consolidar aquilo que todos os candidatos precisam saber. O processo seletivo reúne 6 eixos: gestão e negócios, turismo, hospitalidade e lazer, recursos naturais, produção alimentícia, controle e processos industriais, informação e comunicação. Cada eixo possui conhecimentos técnicos próprios. Entretanto, o edital estabelece um perfil geral comum, ou seja, muda o campo profissional, mas permanece a expectativa de que o professor saiba ensinar, acompanhar a aprendizagem, promover autonomia, trabalhar com diferentes linguagens e relacionar o conhecimento técnico à realidade dos estudantes e do mundo do trabalho. Por isso, ao estudar o seu eixo, faça sempre uma segunda pergunta: como esse conteúdo pode ser transformado em aprendizagem? Essa ligação entre o domínio técnico e a ação pedagógica é um dos fios condutores dessa revisão. Organize o núcleo comum em 6 grandes ideias. A primeira é resultado, distinguir eficiência, eficácia e efetividade. A segunda é formação integral, desenvolver competências cognitivas e socioemocionais. A terceira é linguagem, trabalhar com letramentos e multiletramentos. A quarta é protagonismo, articular projeto de vida, educação digital e preparação para o trabalho. A quinta é docência, compreender mediação, metodologias ativas e técnicas de ensino. A sexta é prova, interpretar situações no padrão FGV e estruturar a discursiva. Use esse mapa como um índice mental, ou seja, quando aparecer outra questão extensa, tente identificar a qual desses núcleos essa pertence. Isso reduz a sensação de que o enunciado traz muitas informações soltas. Em outras palavras, você transforma a questão em uma categoria conhecida e passa a procurar a relação correta entre conceito, ação docente e resultado esperado. Eficiência, eficácia e efetividade são palavras próximas, mas não são sinônimas. Eficiência diz respeito ao uso dos recursos e à execução do processo. Um professor foi eficiente, por exemplo, se organizou bem o tempo, os materiais e as etapas da aula. Ou seja, a pergunta central é como a ação foi realizada e com que aproveitamento
de recursos. Eficácia é o alcance do objetivo previsto. Se a meta era fazer a turma interpretar um gráfico e os estudantes demonstrarem essa aprendizagem, houve eficácia. Ou seja, não basta cumprir o cronograma, é preciso verificar se o resultado planejado foi alcançado. Efetividade é o impacto real, relevante e duradouro. Ela aparece quando o estudante transfere o que aprendeu para outra situação, resolve um problema novo ou usa o conhecimento na vida profissional. Em outras palavras, a aprendizagem produz efeito para além da atividade imediata. Assim, uma aula pode ser eficiente porque usou pouco tempo, mas não eficaz porque os alunos não aprenderam. Também pode ser eficaz em uma prova imediata, mas ainda não demonstrar efetividade se o conhecimento não for aplicado em situações reais. Entende? Competência não é possuir informação, é mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para responder a uma situação. As competências cognitivas envolvem analisar, interpretar, comparar, projetar, testar e resolver problemas. As socioemocionais envolvem colaborar, persistir, comunicar-se, autorregular-se e agir com responsabilidade. Ou seja, uma dimensão não elimina a outra. O estudante ele precisa pensar tecnicamente e também atuar de modo responsável e cooperativo. Os multiletramentos ampliam essa visão. Ler e produzir sentido hoje envolve textos, gráficos, imagens, vídeos, códigos, interfaces e diferentes repertórios culturais. Em outras palavras, não se trata de abandonar a escrita, nem de usar tecnologia por aparência. Trata-se de compreender e produzir mensagens em múltiplas linguagens, escolhendo a forma adequada ao contexto. Na educação técnica, essa integração é muito concreta. Interpretar um manual, analisar um painel, comunicar um procedimento, produzir um relatório, explicar uma solução podem fazer parte da mesma competência profissional. Projeto de vida, educação digital e preparação para o trabalho devem ser entendidos como dimensões articuladas. No projeto de vida, o professor ajuda o estudante a conhecer possibilidades, estabelecer metas, avaliar escolhas e revisar caminhos. Ou seja, orientar não é decidir pelo jovem, é oferecer informações, perguntas e apoio para que ele decida com mais consciência. Na educação digital, o estudante não deve ser apenas consumidor de plataformas. Ele precisa compreender, produzir, avaliar fontes, proteger dados e agir com ética. Em outras palavras, usar uma ferramenta não garante a autoria digital. É necessário saber por que e para que e com quais consequências ela é usada. Na preparação para o trabalho, a meta não é treinar exclusivamente para uma vaga imediata, é desenvolver conhecimentos transferíveis, capacidade de adaptação, responsabilidade e leitura crítica do mundo profissional. Autonomia, portanto, não é abandono, é uma capacidade construída com orientação, com oportunidade de decisão, feedback e responsabilidade crescente. O professor de educação técnica, ele precisa combinar duas competências. A primeira é o domínio do campo profissional, ou seja, conceitos, processos, normas, ferramentas, riscos e práticas da área. A segunda é o domínio pedagógico, ou seja, saber selecionar conteúdos, criar situações de aprendizagem, explicar de formas diferentes, verificar o entendimento e oferecer feedback. Experiência profissional é valiosa porque aproxima a aula da realidade. No entanto, ela não substitui o conhecimento pedagógico. Ou seja, saber executar um procedimento não significa automaticamente saber ensiná-lo. Ensinar exige identificar o que é essencial, prever dificuldades, decompor etapas, acompanhar evidências de aprendizagem. O inverso também vale. Uma boa estratégia pedagógica não compensa desconhecimento técnico. Em outras palavras, a docência técnica é construída na interseção entre
saber o conteúdo e saber criar condições para que a outra pessoa aprenda esse conteúdo com segurança, sentido e possibilidade de aplicação. Metodologia ativa não é simplesmente fazer o aluno se movimentar, formar grupos ou usar um aplicativo. O elemento central é a atividade intelectual do estudante. Ele precisa analisar, escolher, testar, argumentar, produzir ou resolver um problema. Ou seja, o estudante atua sobre o conhecimento em vez de apenas receber informações prontas. Uma proposta ativa consistente apresenta um problema ou tarefa significativa. Critérios claros, recursos adequados, apoio do professor, momentos de feedback e possibilidade de revisão. O professor continua ensinando, organiza o percurso, faz perguntas, modela procedimentos quando necessário e intervém diante das dificuldades. Em outras palavras, protagonismo não significa ausência de direção, significa participação responsável dentro de uma estrutura pedagógica. A FGV pode apresentar como incorretas tanto a aula puramente passiva quanto a suposta atividade livre, sem objetivos, critérios ou acompanhamento. Procure sempre a alternativa que combina a ação do estudante com intencionalidade docente. Observe o ponto de encontro entre os dois autores. Bachir e Moran discutem metodologias ativas e ensino híbrido, destacando a intervenção planejada de espaços, tempos, tecnologia e experiência de aprendizagem. Bachir e Holanda ampliam a discussão para aprendizagem ativa, inovadora e conectada a diferentes contextos. Camargo e Darros reforçam práticas inovadoras nas quais o estudante participa da investigação, da produção e da resolução de problemas. As obras não dizem que toda aula deve ser digital, nem que a exposição do professor desaparece. Ou seja, tecnologia é um meio e não um objetivo final. O denominador comum é a intencionalidade, objetivos claros, participação cognitiva do estudante, mediação docente, colaboração quando pertinente e avaliação ao longo do processo. Em outras palavras, se a alternativa descreve novidade sem propósito pedagógico, desconfie. A inovação coerente é aquela que melhora as condições de aprendizagem e permite acompanhar o que os estudantes estão compreendendo. Nas técnicas de Doug Lemove, comece pelas ações de planejar e verificar. A técnica 2, planeje para garantir o sucesso, pede que o professor preveja o caminho da aprendizagem, objetivo, etapas, exemplos, dificuldades e formas de apoio. Ou seja, o sucesso não é deixado ao acaso. A técnica 4, rastreie, não observe, exige buscar dados específicos. Em vez de olhar a sala e concluir que todos parecem atentos, o professor verifica respostas, procedimentos e padrões de erro. A técnica 6, comece pelo final, organiza a aula a partir do resultado esperado. Em outras palavras, primeiro se define o que o aluno deverá demonstrar, depois se escolhem as atividades e avaliações coerentes. A técnica 12, verifique a compreensão, transforma respostas dos estudantes em decisão pedagógica. Se muitos erram o mesmo passo, o professor ajusta a explicação, e se compreenderem, ele avança. O elo entre as quatro técnicas é a evidência, planejar o destino, construir o percurso, recolher sinais concretos e usar esses sinais para decidir a próxima ação. Agora, diferencie três técnicas de rigor acadêmico. Sem escapatória significa não encerrar a participação do estudante com um simples não sei. O professor oferece apoio, chama a outra contribuição ou apresenta uma pista e depois retorna a um aluno inicial. Ou seja, a dificuldade não é, ou seja, a dificuldade é acolhida, mas a expectativa de aprendizagem é mantida. Certo é certo significa buscar precisão. Uma resposta parcialmente correta pode ser valorizada, mas precisa ser completada ou refinada. Em outras palavras, o professor não transforma a aproximação em resposta plenamente correta apenas para evitar desconforto. Puxe mais, começa depois de uma resposta correta. O professor pede uma justificativa, exemplo, eh, aplicação, comparação ou nova consequência. Ou seja,
Sem escapatória ajuda o aluno a chegar à resposta. Certo é certo garante a exatidão e puxe mais aprofunda o pensamento após o acerto. As três técnicas elevam a exigência sem humilhar. A combinação correta é apoio com rigor e não cobrança vazia nem redução da expectativa. Estas 4 técnicas, aumentam a participação com qualidade. Arremate pede que a resposta final seja concluída com clareza. Se o estudante apresenta uma ideia incompleta, o professor ajuda a chegar à formulação precisa sem tomar a resposta para si. Tempo de espera significa oferecer alguns segundos reais depois da pergunta, ou seja, não responder imediatamente nem escolher sempre quem levanta a mão primeiro. Esse tempo amplia a elaboração e favorece a participação de mais estudantes. Todos escrevem, cria um momento em que cada aluno registra sua resposta antes da discussão. Em outras palavras, todos pensam e produzem uma evidência, não apenas os voluntários. Virem e conversem, organizam uma troca curta em duplas ou pequenos grupos, com pergunta clara, tempo definido e retomada coletiva. O ponto comum é evitar a participação aparente, na qual poucos falam e muitos apenas acompanham. A participação efetiva, ela precisa produzir pensamento observável e dar ao professor informações sobre a aprendizagem da turma. Estas técnicas orientam o comportamento de modo claro e positivo. O que fazer substitui ordens vagas por instruções observáveis. Em vez de dizer prestem atenção, o professor pode pedir fechem o material, olhem para o exemplo e registrem os dois passos. Ou seja, o estudante sabe exatamente qual ação realizar. Expectativas visíveis tornam os critérios concretos por meio de exemplos, modelos, rotinas e acompanhamento. Enquadramento positivo comunica o comportamento esperado sem rotular ou ameaçar. Em outras palavras, a firmeza permanece, mas a linguagem direciona para a ação possível e para o propósito da atividade. Elogio preciso reconhece uma conduta ou estratégia específica. Você comparou os dados e justificou a escolha. Isso é diferente de um elogio genérico como muito bom, tá? Ou seja, o elogio preciso, ele informa o que deve ser repetido. As 4 técnicas reduzem ambiguidades, deixam claras as ações, a expectativa e a razão pedagógica, preservando o respeito entre professor e estudantes. Em Libânio, a mediação docente organiza a relação entre o estudante e o conhecimento. O professor seleciona informações, estabelece sequências, cria perguntas, oferece exemplos e ajuda o aluno a atribuir significado. Isso não significa entregar respostas prontas, ou seja, a mediação oferece apoios para que o estudante desenvolva capacidades e, progressivamente, precise menos de ajuda. A disciplina positiva combina firmeza e gentileza. Firmeza preserva limites, segurança e responsabilidade. Gentileza preserva dignidade, escuta e pertencimento. Em outras palavras, não é permissividade e também não é punição autoritária. Quando houver consequências, procure 3 características relacionadas ao comportamento, respeitosas na forma e razoáveis na intensidade. Se o grupo usa inadequadamente um equipamento, a consequência educativa deve estar ligada ao uso seguro e à reparação da situação, e não a uma humilhação sem relação com o ocorrido. Nos dois referenciais, o objetivo é desenvolver autonomia responsável. O professor mantém a direção pedagógica, mas transforma erro e conflito em oportunidades de aprendizagem. Na FGV, muitas questões apresentam uma situação concreta e oferecem alternativas que parecem defensáveis. O seu trabalho é escolher a opção mais adequada ao problema descrito. Ou seja, não basta encontrar uma frase teoricamente correta. Ela precisa responder ao contexto e respeitar o conceito pedido. Leia primeiro o comando e identifique o foco. Depois, separe causa, sintoma, ação docente e evidência. Se o problema é falta de compreensão, por exemplo, uma ação coerente precisa produzir evidências e permitir ajuste, não apenas
repetir a mesma explicação. Observe palavras absolutas como sempre, apenas, exclusivamente, dispensa e substitui completamente. É um termo, daí não é uma palavra, né? Eles não tornam uma alternativa automaticamente errada, mas frequentemente revelam uma simplificação incompatível com a educação, que envolve integração e contexto. Em outras palavras, compare as relações completas. Quem age, com qual finalidade, de que modo e com qual evidência. A melhor alternativa costuma equilibrar intencionalidade docente, participação do estudante e acompanhamento da aprendizagem. Vamos para algumas questões? A educação profissional técnica deve ser organizada prioritariamente para atender apenas às demandas imediatas de contratação, substituir a formação humana por treinamento operacional, articular trabalho, ciência, tecnologia, cultura e formação integral, dispensar conhecimentos gerais em favor da prática, limitar o estudante a uma única função profissional. Nessa questão, a ideia central é a formação integral da educação profissional técnica. A alternativa C articula trabalho, ciência, tecnologia, cultura e formação integral. Ela é a correta porque entende a formação técnica como parte da formação humana e cidadã, e não como um treinamento restrito a uma tarefa imediata. As demais alternativas reduzem a educação profissional, atender às demandas de contratação, do momento, né, isso limita a formação. Substituir a formação humana por treinamento operacional separa dimensões que devem ser articuladas. Dispensar conhecimentos gerais enfraquece a compreensão crítica. Limitar o estudante a uma única função ignora as mudanças tecnológicas e profissionais. Ou seja, a palavra-chave desta questão é integração. O conhecimento técnico precisa dialogar com fundamentos científicos, contexto social, cultura, tecnologia e capacidade de continuar aprendendo. Em outras palavras, formar para uma profissão não significa formar somente para executar uma tarefa, significa preparar o estudante para compreender, atuar, adaptar-se e tomar decisões responsáveis. A questão 2 diz o seguinte: ao selecionar e organizar conteúdos com base no currículo paulista e em diretrizes oficiais, o professor mobiliza principalmente saberes exclusivamente experienciais, saberes curriculares, conhecimento informal dos estudantes, técnica de controle disciplinar, preferências pessoais de ensino. Aqui, a ação do professor é selecionar e organizar conteúdos com base no currículo paulista e em diretrizes oficiais. O gabarito é a alternativa B, saberes curriculares. Esses saberes dizem respeito ao modo como o conhecimento é definido, estruturado e orientado pelos currículos, programas e documentos educacionais. Isso não significa que os outros saberes não sejam importantes. Os saberes experienciais nascem da prática profissional e docente. Os saberes científicos ou disciplinares vêm dos campos de conhecimento. Entretanto, o enunciado destaca explicitamente currículo e diretrizes, ou seja, a pista está na fonte usada para decidir o que ensinar e como organizar a progressão. Em questões desse tipo, procure a palavra que delimita a categoria. Aqui, currículo paulista e diretrizes oficiais conduzem diretamente aos saberes curriculares e não a preferências pessoais ou experiências informais. A questão 3 diz o seguinte: uma atividade combina texto, infográfico, vídeo e produção digital relacionada à realidade cultural dos estudantes. Ela exemplifica padronização das linguagens escolares. Eh, Ela exemplifica repetição exclusiva de códigos verbais,
ou ela exemplifica substituição do conhecimento técnico pela comunicação? Ou ela fala de multiletramentos em contextos sociais e culturais? Ou fala de abandono de escrita em favor de recursos digitais? A alternativa correta é a D, multiletramentos em contextos sociais e culturais. A atividade reúne texto, infográfico, vídeo e produção digital, além de relacionar essas linguagens à realidade cultural dos estudantes, tá? Inclusive essa questão, a gente falou sobre esse conteúdo ainda nessa aula, né? Ou seja, há multiplicidade de linguagens e diversidade de contextos na construção de sentidos. Multiletramentos não significa abandonar a escrita, trocar conhecimento técnico por comunicação ou usar recursos digitais sem finalidade. Em outras palavras, diferentes linguagens são integradas para garantir e para ampliar a compreensão, tá? Para garantir e ampliar a autoria, a participação. Observe também que o estudante não apenas recebe materiais, ele produz algo. Essa autoria é importante porque exige selecionar informações, combinar modos de expressão e considerar o público e o contexto. Na educação técnica, o mesmo princípio pode aparecer em relatórios, painéis, demonstrações, vídeos de procedimento ou análise de dados. A questão 4 diz o seguinte: em uma proposta de ensino híbrido, a prática mais coerente é substituir completamente os encontros presenciais? Isso aí a gente já elimina, né? Se o ensino é híbrido, não se substitui completamente uma ou outra, tá certo? Usar plataforma digital sem acompanhamento docente? Integrar espaços, tempo e recursos conforme objetivos e necessidades? Eh, Aplicar a mesma tarefa a todos no mesmo ritmo? Limitar a avaliação a testes automáticos? O gabarito é a alternativa C, integrar espaços, tempo e recursos conforme objetivos e necessidades. Ensino híbrido não é sinônimo de aula remota nem de uso isolado de plataforma. Ou seja, o aspecto decisivo é a integração planejada entre experiências presenciais e digitais com o acompanhamento do professor. Substituir completamente o presencial é uma possibilidade de educação à distância, mas não define por si só o ensino híbrido. Usar tecnologia sem mediação apenas muda o suporte. Aplicar a mesma tarefa e o mesmo ritmo a todos ignora uma das possibilidades do híbrido, que é organizar percursos e apoios diferentes. Limitar a avaliação a testes automáticos reduz as formas de evidência. Em outras palavras, pergunte sempre: a tecnologia está articulada ao objetivo de aprendizagem? Há mediação, acompanhamento e possibilidade de ajuste? Se sim, a proposta se aproxima de um uso pedagógico coerente. A questão 5 diz o seguinte: após explicar um conceito, o professor pergunta: todos entenderam? E segue a aula. Para obter evidência mais confiável, ele deve aceitar o silêncio como confirmação, perguntar somente a quem costuma acertar, solicitar uma resposta observável de todos e verificar padrões de erro, adiar a verificação para a prova final, repetir a explicação sem recolher respostas. A alternativa correta é a C. Solicitar uma resposta observável de todos e verificar padrões de erro. A pergunta "todos entenderam" costuma gerar silêncio, concordância automática ou resposta de poucos alunos. Isso é uma impressão, não uma evidência confiável. Uma resposta observável pode ser uma frase curta, um cálculo, uma escolha justificada, um cartão de resposta ou um registro rápido. Ou seja, o professor precisa ver que os alunos, que os estudantes produziram para descobrir quem compreendeu. Qual erro se repete e qual intervenção será necessária? Essa é a lógica da avaliação formativa. Recolher informações durante o percurso e usar essas informações para decidir a próxima ação. Em outras palavras, avaliar não é apenas atribuir nota ao final, é orientar o ensino enquanto ainda há tempo de corrigir dificuldades. Perguntar só a quem costuma acertar também é insuficiente, porque não representa a aprendizagem de toda a turma. Vamos falar um pouquinho agora sobre a discursiva?
Na discursiva, os 20 pontos são distribuídos de forma muito desigual. 16 pontos para a adequação ao tema e ao conteúdo solicitado, 2 para a coesão e coerência, e 2 para o domínio da norma padrão. Isso mostra a prioridade. Você precisa cumprir exatamente as tarefas do comando. Ou seja, uma redação elegante, mas genérica, pode perder muitos pontos se não identificar, explicar, propor ou justificar o que foi pedido. Ao mesmo tempo, é, é, conteúdo correto precisa ser organizado com conexão entre as ideias e linguagem clara. Como o limite é de até 20 linhas, evite introduções longas e frases decorativas. Use cada parágrafo para quê? Para entregar uma parte concreta da resposta. Em outras palavras, primeiro garanta a adequação. Responda ao problema, mobilize os conceitos pertinentes e apresente ações coerentes. Depois, revise a sequência lógica, os conectivos, a concordância, a pontuação e a legibilidade. Os verbos do comando funcionam como tarefas diferentes. Identificar é nomear com precisão. Se a questão pede dois problemas, apresente claramente quais são eles. Explicar é mostrar a relação de causa, funcionamento ou consequência. Ou seja, não basta repetir o nome do conceito, é preciso dizer como ele atua naquela situação. Propor é apresentar uma ação concreta. Quem fará, o que fará, de que modo e com qual finalidade, tá? Melhorar a aula é vago. Aplicar uma verificação curta, analisar os erros e retomar o procedimento é uma proposta observável. Justificar é mostrar por que a ação responde ao problema, conectando-a a um conceito ou resultado esperado. Em outras palavras, transforme cada verbo em uma entrega visível. Antes de escrever, circule mentalmente os verbos e conte quantas tarefas existem. Durante a revisão, confira se cada uma recebeu resposta. Essa checagem simples, ela protege a parte mais valiosa da nota, a adequação ao comando. Uma estrutura de 4 parágrafos, ela pode ajudar a cumprir o comando com clareza. No primeiro, apresente uma tese que responda diretamente ao problema central. No segundo, desenvolva a primeira ação associando conceito, proposta e justificativa. No terceiro, faça o mesmo com a segunda ação. No quarto, indique como acompanhar os resultados, qual evidência observar e qual finalidade se busca. Ou seja, você pode usar a fórmula problema, conceito, ação concreta, justificativa e evidência. Essa estrutura reduz o risco de apresentar ideias soltas ou sugestões sem ligação com diagnóstico. Então lembrem, é problema, conceito, ação concreta, justificativa e evidência, tá ok? Ela não é uma regra obrigatória. Se o comando pedir outra quantidade de itens, faça uma adaptação. Em outras palavras, a estrutura deve servir à questão e não o contrário. Dentro do limite de 20 linhas, prefira frases objetivas, conectivos claros e exemplos diretamente ligados ao caso. Reserve espaço para todas as tarefas antes de aprofundar uma única ideia. 3 horas passam muito rápido, então use, uma estratégia flexível. Faça uma primeira leitura das questões objetivas, resolva, as que apresentam um caminho mais claro, marque as duvidosas para retornar, evitando gastar muitos minutos em um único item. Proteja um bloco de tempo para a discursiva. Leia o comando, identifique os verbos, faça um esquema curto e só depois escreva. Ou seja, alguns minutos de planejamento podem evitar uma resposta incompleta ou desorganizada. Ao voltar às questões difíceis, elimine alternativas incompatíveis com o conceito ou com o contexto. No final, reserve tempo para revisar o cartão de resposta e a discursiva.
Em outras palavras, o objetivo não é seguir um relógio rígido, mas impedir que uma questão consuma o tempo destinado às demais. Ajuste o ritmo conforme sua segurança, sem deixar a redação para os últimos minutos. Eh, Fecha a preparação com um checklist simples. Confirme o local e o turno da sua prova. A aplicação está prevista para 23 de agosto de 2026, ou seja, amanhã cedo e à tarde, né? Dependendo do seu curso. Os portões do período da manhã fecham às 8h30 e os do período da tarde fecham às 14h30. Consulte o cartão de confirmação de inscrição e siga as orientações oficiais. Separe um documento original com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente. Na prova, leia o comando até o fim, procure evidências e questões situacionais e controle de tempo. Na discursiva, escreva com legibilidade, cumpra todos os verbos e não ultrapasse o limite indicado. Ou seja, termine com método, não com pressa. Você não precisa lembrar cada frase dessa revisão. Precisa reconhecer as relações principais: conceito, ação docente, evidência de aprendizagem e finalidade formativa. Tá bom? Espero muito boa sorte para vocês e amanhã eu trago a correção extraoficial da prova aqui, tá bom? Um abraço e até mais.